Olá, queridos, graça e paz. Queridos, é com muita alegria que nós estamos aqui nesta noite para trazer até vocês uma palavra. Queremos nesta noite agradecer ao Senhor, porque nós temos a Deus em primeiro lugar, que é o nosso socorro, o nosso auxílio. Também nós agradecemos a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Nós desejamos, o mais depressa possível, nos reunir com todos vós para um tempo de celebração, de adoração, na presença do nosso Deus. Eu quero ler a palavra do nosso Senhor, aqui no Salmo 90, um salmo maravilhoso, do primeiro versículo até o versículo 12. E eu quero que você também possa nos acompanhar aí com esta leitura. Salmo 90 diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu levas como correntes de águas, são como um sono. São como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Glória a Deus. Ensina a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. E que nós vemos no primeiro versículo é que o Senhor, Ele permanece como Ele é. É Deus forte, Deus poderoso, Deus eterno, de geração em geração. Geração vai, geração vem, e Deus permanece como Ele é, sempre será, eterno. Ele vê todas as coisas passarem diante dos seus olhos. E nesta palavra que nós acabamos de ler, ela relata isso. Que o nosso Deus é um Deus que vê 1000 anos passar diante dos seus olhos como se fosse um único dia. O que nos leva a fazer uma conta, que o homem que vive 70 ou 80 anos, ele viveu para Deus, de acordo com a sua palavra, algumas horas. Não chega nem a ser horas, alguns minutos. Então é o que nós temos aqui nesta terra. Todavia, nós precisamos, neste tempo breve, reconhecer que temos um Deus que está conosco todos os dias. O Pai da eternidade está conosco. Ele nunca, jamais abandonou
o seu povo. Ele é com o seu povo, hoje e sempre, como ele garante na sua palavra. Mas também esta palavra que nós lemos aqui no Salmo 90, ela diz que o Senhor, ele vê também a fragilidade do homem. Qual é a fragilidade do homem? Ele compara o homem como a erva que de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. É assim como ele vê, como nós somos de fato. Todavia, todas estas coisas nos mostram uma lição maravilhosa, nos revela algo maravilhoso. É que somos dependentes de Deus. Nós dependemos de Deus. E precisamos entender que Deus, ele é o nosso provedor, o nosso ajudador, ele é o nosso auxílio. Sem ele, nós não temos vida. Sem ele não há esperança. Em quem iremos colocar a nossa esperança? Em quem confiar? Não podemos confiar nos homens. Não podemos confiar no sistema. Todos falharam. Todos estão sem o crédito. Mas o nosso Deus é o Deus em que nós podemos colocar toda a nossa confiança, em que nós podemos alimentar a nossa esperança, somente em Deus. Então, o que fazer diante de tudo que nós estamos vivendo? Vamos desanimar? Não. Vamos mudar a nossa maneira de pensar, de agir? Não, de modo algum. Deus cuida da sua igreja de uma forma muito responsável, pois a igreja do Senhor é a noiva que se prepara, é a noiva que vive nesta terra e ultrapassa toda e qualquer situação adversa. O dia mau pode vir, o dia da adversidade pode vir, pode acontecer o que acontecer, mas a igreja, ela está firme. E nós, como igreja, precisamos observar tudo o que as Escrituras nos diz. Ela diz que os últimos dias serão dias trabalhosos, dias difíceis, mas a garantia é que nos dias difíceis Deus está com o seu povo, com a sua igreja. Portanto, meu amado, alegra o teu coração na esperança de que tudo nesta vida passa. Não há nada que não venha ter um fim. Tudo vai passar. A Bíblia diz que o céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor, ele diz, as minhas palavras não passarão. E o que eu quero dizer para você é que, confiando na palavra, nós não somos apenas vencedores, nós somos mais que vencedores. Olha o que diz o Salmo 125. Ele diz algo encorajador. O Salmo 125 diz que os que confiam, o versículo 1 diz, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala. É uma palavra para você se encorajar nesta noite. Você não será abalado. Isso é que é importante. Aconteça o que acontecer, você não será abalado. Deus, ele está liberando a sua palavra para te alimentar, para te sustentar, para te socorrer. Então, queridos, vamos em frente. Não seja uma pessoa sem fé, porque Deus deu a fé
a cada um. Ele deu a fé a cada um, para que na hora da luta, na hora da aflição, você exerça a sua fé. Você vai se lembrar sempre da palavra. Deus vai te fazer lembrar da palavra dele. O Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos lembrar da sua palavra. Então, dentro desta vida tão curta, que é tão rápida, uma coisa nós precisamos aprender. É o que diz no versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado. Pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Quando nós procurarmos alguém, já não está mais aqui. Quando alguém nos procurar, já não estaremos mais aqui. Porque passa tudo tão rápido. Mas nesta vida tão breve, nós precisamos manter os nossos olhos em Deus, confiando em suas promessas, sabendo que aquele que fez a promessa é poderoso para fazê-la cumprir-se. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família. Nós vamos estar orando agora. Vamos orar para te abençoar, para dizer que não temas, porque o Senhor é contigo. Não te desespere, não te desanime, não pasme, nem te espantes. O Senhor diz isso na sua palavra, no capítulo 1 de Josué. Ele dizendo: olha, Josué, o meu servo Moisés é morto. Mas ali ele faz uma promessa. Ele diz: assim como eu fui com Moisés, assim também eu serei contigo. Eu não te deixarei. Todavia você precisa ter ânimo, ser corajoso, porque eu estou te entregando uma missão, e a missão é que você vai fazer com que este povo herde a terra prometida. Uma coisa só, Josué, precisa ser feita: guarda a palavra, medita na palavra de dia e de noite. E assim, queridos, como Deus liberou esta palavra para Josué, esta palavra também foi liberada para o seu povo. É a palavra sendo liberada, dizendo que Deus é conosco e que nós iremos vencer. Vamos orar. Deus, nesta tarde, nesta noite, eu quero dizer, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem cuidado do seu povo. Nesta hora, Senhor, nós oramos pela nossa cidade, de Lago da Pedra. Nós oramos, meu Pai, para que esta cidade seja abençoada pelo Senhor, guardada pelo Senhor. Deus, que a bênção do Senhor venha sobre nós. Aquelas pessoas que estão sem a provisão do alimento, que o Senhor providencie a cada uma delas. Aquelas pessoas que estão sofrendo porque falta o dinheiro, que o Senhor venha também trazer o auxílio, a ajuda. Nós oramos, meu Pai eterno, pelo nosso Estado, que o Senhor venha abençoar grandemente o nosso Estado. Tenha misericórdia das autoridades que estão no governo, que estão nos municípios, os deputados, os vereadores e todas as autoridades. Que o Senhor venha trazer a sabedoria sobre cada um, e assim o nosso Maranhão será abençoado. Guarda-nos deste tempo de aflição, quando nós sabemos que há muitas palavras negativas que estão sendo lançadas sobre o Brasil, mas nós não aceitamos. Nós cremos que passaremos e seremos bem-aventurados como nós somos já. Seremos bem-aventurados também nesta situação. Esta epidemia
ou pandemia, como podemos dizer, ela não terá a mesma força que teve em outros países, porque nós estamos aqui clamando e contamos com o socorro do Senhor. Eu abençoo nesta hora cada família IBLP. Nós abençoamos você com a bênção da saúde. Nós declaramos vida de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. E nós pedimos a Deus que o Senhor venha abençoar todo o ministério IBLP, os pastores, as pastoras, os líderes, todos de igual modo, que sejam guardados e abençoados e que todos possam ter uma palavra de motivação para ajudar aos nossos amados irmãos. Oramos pelo pastor Joaquim, pela pastora Rose, pelo ministério Iba Angelim. Que o Senhor derrame graça sobre graça e bênção sobre bênção. Tudo isso nós te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém.